Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco, que me acompanha espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, encarecidamente eu peço a todos vocês que ainda não são inscritos para se inscrever no canal. Dê uma visualizada aí no sininho para vocês poderem receber as notificações referentes ao nosso conteúdo. Deixe o seu like ou o seu dislike para poder avaliar o nosso conteúdo. Meus amigos, neste vídeo a gente vai falar sobre a preparação do Vasco da Gama. Hoje é véspera de uma decisão. O Vasco vai ter um compromisso importantíssimo na Copa Sul-Americana e vamos falar aqui sobre a situação de reforços. Muitas novidades aí. Primeiramente, vamos falar aqui sobre a preparação do Vasco da Gama para esta partida contra o Oriente Petroleiro. Partida a qual será às 21h30, com transmissão do DAZN, o único local que fará a transmissão desta partida. E o Vasco da Gama chegou ontem na Bolívia. Hoje o Vasco faz os apetrechos finais. É o último treinamento da preparação. O técnico Abel Braga não confirmou a equipe ainda. Ele ainda tem algumas dúvidas. O ideal seria que o Abel Braga mudasse pouco a equipe para poder aproveitar o entrosamento. Para esta viagem lá na Bolívia, o Gabriel Peck não foi relacionado por escolha pessoal do Abel. Entretanto, o Abel ganha um reforço de peso, que é o Ricardo Graça, que deve começar a jogar nesta partida. A gente tem afirmado aqui no decorrer dos dias que pode haver mudança não apenas na zaga, mas na lateral esquerda, na vaga de terceiro homem no meio-campo. Então há possibilidades de mudança. Repito aqui, quanto menos o Abel Braga mudar a equipe, melhor é. É um jogo que o Vasco da Gama tem que usar a sabedoria. O empate é do Vasco, não pode se lançar para o ataque, até porque a gente viu nos últimos jogos a nossa defesa comprometendo. Então é um jogo que a gente tem que ter sabedoria, estratégia. E o Vasco, mais do que um jogo, é uma decisão, está valendo 350 mil dólares, que é cerca de 1,5 milhão, que pode ajudar o Vasco da Gama aí no decorrer do ano. Ontem houve algumas informações no que tangencia reforços. O Alexandre Campelo se manifestou, falou que o Vasco no mínimo vai trazer 2 jogadores. A gente tem conhecimento que o Vasco está negociando pelo menos com os 3 atletas aí, principalmente para o meio campo, que é considerado aí a prioridade, o camisa 10. E ele falou sobre 2 jogadores. Ele falou que a negociação entre Vasco da Gama e Dedé deu uma esfriada. Ele não descartou a hipótese do Dedé vestir a camisa do Vasco da Gama. No entanto, falou que deu uma esfriada. Ontem, o ex-presidente lá do Cruzeiro mencionou que o Dedé não tem condições mais de jogar futebol, que está com problemas aí para poder fazer exame, uma declaração muito polêmica aí. Então a gente fica no aguardo aí. Acho difícil a vinda do Dedé, até porque o Vasco abriu negociações com vários jogadores ali, zagueiros que jogam ali pelo lado direito. Ele também falou do Nicolas Oloz, né? Desconversou, mas a gente sabe que as negociações estão muito avançadas.
esse jogador lá do Racing. A princípio vem como uma aposta para ser o camisa 10 do Vasco da Gama. Então é muito importante mesmo, que efetivamente a gente feche com um jogador que venha para jogar, né? Para mim, esse jogador é aposta, na minha humilde opinião. O Vasco pode sacramentar essa negociação nas próximas horas. Outro jogador muito especulado ontem foi o Matheus, filho do Bebeto. Não falamos sobre isso ontem. Jogador de 25 anos, o meio atacante que começou lá no rival da Gávea. Teve uma passagem lá de 4 anos, nunca se firmou. Foi lá para o Estoril. Até fez uma campanha boa lá com o Estoril durante o ano de 2016 e 2017, o qual despertou aí interesse do Sporting de Portugal, que o contratou em 2017. Não se firmou no Sporting e estava jogando lá no Vitória de Guimarães. Então, são essas coisas aí, meus irmãos. E teve mais uma novidade agora pela parte da manhã. Hoje é o dia D para a contratação do Martin Benítez. Pode sair hoje ou não. O empresário dele foi bastante enigmático, o Adrian Castellano, fez um suspense lá, mas ele falou que essa situação seria resolvida hoje. Então a gente fica no aguardo aí. Pelo menos o Vasco da Gama está se mexendo. Eu não vou fazer juízo de valores com relação a determinados atletas sem antes vestir a camisa do Vasco da Gama. Agora, me preocupa pelo currículo que esses atletas apresentam. Mas a gente fica na torcida. Primeiro, para que o Abel Braga encontre a equipe ideal para esta partida contra o Oriente Petroleiro, assim como que atletas venham para o Vasco da Gama, vistam a camisa e façam a diferença. Valeu, meus amigos? Na medida que as notícias forem saindo, a gente volta. Vasco neles, estamos juntos. Valeu!